Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé, da nossa Constante TV. Nós hoje vamos terminar mais uma etapa da nossa trajetória em cima da história da Igreja, da história do cristianismo. Nós estamos terminando hoje, esta semana, a segunda temporada. Na semana que vem, nós já começaremos a terceira temporada já a partir do ano 800, a partir do coroamento, né? Da coroação, melhor dizendo, da coroação de Carlos Magno. Então, e vamos até mais adiante. O objetivo de separar por temporadas é para facilitar, a partir destes recortes históricos, o nosso estudo, para não ficar uma sequência ininterrupta sem fechar um pensamento, né? Então, a gente trabalhou na primeira temporada a Igreja Antiga, e nessa segunda, finalzinho da Igreja Antiga, até o ano 800, já na Idade Média, na chamada Alta Idade Média. A partir da semana que vem, nós pegaremos de 800 até, quando for possível, na guinada, na próxima guinada, na história da Igreja, né? Com a ruptura da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. Esse é um assunto que a gente vai tratar na hora própria, então não quero antecipar para não causar mais ou nenhuma dificuldade. Nós, portanto, vamos terminar e nosso plano hoje é falar da ascensão do Império Carolíngio. Nós já estamos no século VIII, pode passar o slide. Então, nós já vamos estar nessa nossa proposta da ascensão do Império Carolíngio já no século VIII. Este império é um dos mais importantes impérios da Idade Média. O Império Carolíngio, de Carlos Magno. Carolíngio vem de Carolus, no latim, que é Carlos no latim, e ficou carolíngio, para identificar este grande império, que, na verdade, nós vamos, nesta aula de hoje, trabalhar apenas com a coroação de Carlos Magno, a imperador. Mas, a partir da semana que vem, já com a terceira temporada, nós vamos trabalhar melhor acerca, em cima deste império, para conhecermos a grandeza que foi o Império Carolíngio, a sua importância para a Europa e também para a Igreja. Note que nós já estamos na semana 17, então foram 17 semanas em cima desta segunda temporada, tá certo? Então, nós queremos trabalhar agora com o contexto, para a gente entender esse contexto no início do século VIII. Lembrando que é importante a gente lembrar, né, essa metodologia da datação. Alguns se confundem ainda. Século VIII é do ano 700 a 800. Então, 701 já é século VIII. 801 já é século IX, para você entender, tá? Então, nós estamos aqui no início do século VIII, portanto, 700 e alguma coisa, para a gente se localizar perfeitamente na história. É importante trabalharmos com este conteúdo do contexto da Europa, neste início do século VIII, para a gente sempre estar pisando em chão firme, para que a gente possa entender esse ambiente e os movimentos da história, e a Igreja está dentro da história, né? Nós estamos tratando da Igreja medieval, a Igreja católica romana. A Igreja, não há outra igreja na história. Há vozes discordantes, há padres, há frades, há bispos pontuais, que são vozes discordantes, que criticavam alguns pontos doutrinários teológicos da Igreja, prática, inclusive, de imoralidade, né, de
uma igreja com fraquezas doutrinárias, teológicas, morais. E essas vozes discordantes são vozes até chegarmos na época da Reforma Protestante, aí que essas vozes vão se unir num grande movimento de crítica à igreja, mas esse é um assunto mais para frente. O contexto da história, nesse começo do século VIII, eu dividi o contexto do Império Bizantino, o Império, a parte oriental do Império, e o Império Ocidental, para a gente entender. Nós temos muito claramente dividida a Europa. A parte, você vê aqui no mapa, olha só, essa parte mais vermelhinha é a parte do Ocidente, é um corte na vertical. O Império Romano, ele basicamente se localizava nas margens, na parte costeira do grande mar Mediterrâneo. Acima disso, no extremo norte da Europa, já eram os bárbaros, né? O Império não chegou lá. Na África também, olha só, apenas a parte costeira, porque o interior da África ainda não era de interesse do Império Romano. Vai ser no século XVI, com os estados nacionais, português e espanhóis, né, que vão invadir, interiorizar as suas ações na África, sobretudo no século XVIII, com as missões, etc. Mas esse é o grande lago Mediterrâneo. Você tem aqui esse corte da Península Itálica até o Oceano Atlântico, ali na Espanha e Portugal. Não havia Portugal ainda, né? Ainda era apenas Espanha. A gente lembra que o apóstolo Paulo, inclusive, cita na carta aos Romanos o desejo de ir para a Espanha, olha só. É essa região aqui onde hoje é a Espanha. Como não havia Portugal ainda como Estado nacional, tudo era Espanha. Então, o extremo oeste da Europa, já nas margens do Oceano Atlântico. Isto é o lado ocidental do Império. A Península Itálica, a área dos francos, onde hoje é França, Suécia, Alemanha. Você tem a Espanha, e onde hoje é a Espanha e Portugal. No norte da África, você tem aqui também a parte ocidental. A parte oriental, essa parte em amarelo. Veja o corte na vertical, que pegava a Península Grega, né, a Grécia, a Macedônia ao norte e a Grécia ao sul, Cirene, que já pertencia ao Egito, já pertencia à parte oriental do Império, além da atual Turquia, a Ásia Menor e o Oriente Médio, ali na Palestina, fazendo fronteira com a Pérsia, já no encontro ali dos rios Tigre e Eufrates. Para você entender, vamos falar dessa parte aqui, ó, também chamado de Império Bizantino. A história chamou essa parte aqui, que tudo era Império Romano, chamou essa parte aqui amarela, que vai da Grécia à fronteira com a Pérsia, de Império Bizantino. Lembra dessa palavra Bizâncio? É um antigo nome de Constantinopla. Quando Constantino quis construir e o fez a nova Roma, na cidade de Constantinopla, bem aqui, ó, já no final da Europa, já entrando atravessava o Estreito de Bósforo, chegava na atual Turquia. Essa cidade aqui, estrategicamente edificada por Constantino, ficava numa região chamada Eurásia, que é a conjunção, né, da Europa com a Ásia já, porque a atual Turquia, antiga Ásia Menor, era considerada Ásia já. Esta cidade, antes de ser Constantinopla, Constantinopla, uma cidade edificada em homenagem a Constantino, era chamada de Bizâncio, uma cidade antiga, uma vila. Por isso, a história resgata esse nome e chama esse império, a parte leste da Europa e da Ásia, de Império Bizantino. Mas é o mesmo Império Romano. Esse povo que vivia aqui
se enxergava como Império Romano, assim como os europeus dessa parte ocidental aqui também se consideravam Império Romano. Só que, com a divisão estratégica desde Diocleciano e perpetuada por Constantino, as diferenças culturais, de cosmovisão, de língua, de literatura era muito grande. A distinção era muito grande. Nessa parte ocidental se falava muito o latim. Nessa parte oriental se falava grego. Aqui se manteve a leitura dos clássicos gregos, Aristóteles, Platão. Aqui chegou depois, né? Então, a cosmovisão aqui era mais uma filosofia mais especulativa, preocupado com a língua, com aquelas minúcias, né? Etimológicas, filosóficas, que a gente vê inclusive na teologia formulada nessa área aqui. Aqui era mais pragmático. Aqui a igreja estava mais preocupada em se organizar como instituição. Aqui, preocupada com a teologia. Então, a teologia que nós temos da Trindade, das duas naturezas de Cristo, na linguagem técnica, né, da teologia, o monofisismo, o monotelismo, as lutas contra o arianismo, contra o nestorianismo, contra o eutiquianismo, isso tudo são filigranas teológicas que esse lado oriental era muito dado a desenvolver. Para você entender. Então, vamos falar um pouquinho desse Império Romano aqui, da parte ocidental. Contexto interno e externo, né? Nós temos aqui que esse Império Bizantino enfrentava esses dois desafios, desafios internos e externos. Internos, disputas pelo poder, como em qualquer outro lugar, inclusive na Europa Ocidental, né? A luta pelo poderio do império, isto é, quem seria o novo imperador, a luta para chegar ao poder e os desafios à autoridade imperial. Nesta parte aqui do Oriente, que é o que estamos tratando, chamado Império Bizantino, o imperador sempre teve a mão dentro da igreja. Ele quis dominar a igreja e sempre o fez. A igreja, nessa parte oriental, era um setor do Estado, era um departamento do Estado. Aqui o imperador colocava o patriarca, tirava o patriarca. A patriarca é como se fosse um papa dessas igrejas aqui. Embora papa era um nome dado apenas para o trono ali em Roma, com os papas como nós conhecemos. A igreja chamava de patriarca. Mesmo assim, essa igreja oriental estava atrelada, submissa, era a mesma igreja submissa ao Papa do Ocidente. Mas tinha uma liderança colocada pelo imperador, que denominavam patriarcas, e esse poder temporal sempre quis estar com a mão dentro da igreja para, como disse, tirar a patriarca, colocar a patriarca, definir, dar a última palavra em termos de teologia, obrigava o patriarca a defender tal posição teológica. Quando o imperador queria uma teologia, ele introduzia na igreja, era o dono da igreja. Então essas disputas internas pelo poder é por conta da supremacia, né, do poder temporal religioso na mão de um único homem. Nos desafios externos, nós temos um assunto que vamos tratar na terceira temporada, que é as invasões árabes. A igreja do Oriente não enfrentou as invasões bárbaras, como a igreja do Ocidente. Lembra? Visigodos, ostrogodos, suevos, burgúndios, francos, bretões, ângulos, saxões, frísios, todos celtas, todos povos bárbaros que lotearam a Europa Ocidental e no lugar das antigas províncias romanas, que a gente lê na Bíblia, no Novo Testamento, agora eram reinos, o reino franco, o reino
anterior aos francos, o reino dos burgúndios, o reino visigodo, o reino godo, o reino lombardo, isto é, vários reinos, né? Então, só que a igreja do Oriente não enfrentou esse fatiamento, mas enfrentava recorrentemente as ameaças, não invasões ainda, mas ameaças de invasões por parte dos árabes que estavam expandindo seu território rapidamente. Árabe é um termo geral, genérico, para muitas tribos. Os mouros, por exemplo, vamos tratar isso na próxima temporada, era uma tribo árabe. Os otomanos era uma outra tribo árabe. E assim, muitas outras, na época das cruzadas, né? Muitos nomes de tribos, mas todos debaixo do mesmo guarda-chuva árabe. Portanto, independentemente do tempo, as tribos se sucediam, mas a ameaça era a ameaça árabe ao Império do Oriente. E, como disse, vamos tratar numa aula especificamente quem eram esses árabes, como eles invadiram, como eles batiam a porta do Oriente, como eles chegaram na Europa, quem é o grande comandante desse processo todo, mas isso é depois, tá bom? Então, a única ameaça de invasão era a ameaça dos árabes. Tribos árabes que começavam a conquistar território e batia, né, na porta de Constantinopla. Os árabes começaram a ocupar espaços, o Império Bizantino e toda essa parte amarela. Mas o objetivo deles, e que vão chegar, é bater aqui, ó, na porta de Constantinopla, que era a capital. Numa invasão, numa guerra, é simbólico o fato do invasor querer chegar na capital. Porque se ele tomar a capital, simbolicamente, por mais que ele tenha tomado as demais cidades do país, ele considera vencedor naquela guerra quando ele chega na capital. Então, a intenção dos árabes, embora já tivessem tomado no século VII, né? Século VII, começaram a tomar regiões, cidades do Império, estamos no começo do século VIII. Mas no século VII, que vamos tratar, os árabes já começaram a invadir cidades, regiões dentro do Império Bizantino, mas ainda não entraram em Constantinopla, que era simbólico, como já disse, simbólico de dizer assim, conquistamos o Império Bizantino. Mas, como também disse, vamos tratar isso com mais vagar a partir da semana que vem. Agora vamos tratar um pouquinho do contexto do Ocidente. O mapa é o mesmo, Ocidente, Península Itálica até a Espanha. Isso aqui está tranquilo na sua cabeça, certo? Qual é o contexto? Estamos tratando do início do século VIII, 701 a 800. É o século VIII. A história que é mais próxima de nós, né? Nós sabemos mais, estudamos mais a história do Ocidente do que do Oriente. Inclusive nos seminários de teologia, né? Nos cursos de teologia, nós aprendemos muito, e nas escolas, nas universidades, onde nós aprendemos história, ouvimos falar de história, nosso foco de estudo é basicamente a Europa, não é o Oriente. Mas o Oriente tem grande importância na história do cristianismo. Muito bem. Na história universal também. Eu não quero ficar dando spoilers aqui, porque eu perco tempo, porque eu vou tratar desse assunto mais adiante, né? Então eu não quero entrar nesse detalhe. Mas a importância é muito grande. Então o Ocidente enfrentou muito mais mudanças do que o Oriente. O Oriente era mais estável na sua organização, sempre teve imperador, os patriarcas, manteve Constantinopla livre das invasões árabes até o século V, quando caiu em 1453. Nós estamos no século VIII, olha só. Então o Império está de pé, diferentemente do Ocidente. Já caiu há muito tempo, né? Quase 4 séculos já que a Europa vivia uma nova fase da sua história. Portanto, a Europa passava por várias transformações, significativas transformações,
com o surgimento de novas políticas, novas forças políticas e religiosas. Quem são essas novas forças políticas? Os reinos germânicos, os reinos bárbaros, religiosas, porque a igreja vai se modificando teologicamente a partir da sucessão dos papas que, como já temos visto, contradiz o outro. Um desfaz muitas vezes o que o outro fez, contraria teologicamente o que o outro defendia. Então a igreja começou a introduzir muitas questões doutrinárias, de práticas da igreja, portanto, uma transformação religiosa, né? A igreja do Oriente era mais estável, mas a do Ocidente, com os contatos dos bárbaros, a igreja se modificava a todo tempo. Contexto político dessa época da Europa. Sob o reinado de Carlos Martel, os francos começaram a se consolidar com uma força dominante na Europa ocidental. Carlos Martel foi o primeiro rei dos francos. No início do século VIII, os francos ficavam aqui, ó, francos. Como eu disse, parte da toda a França, parte da Suécia, parte da Alemanha, essa parte todinha aqui que os romanos chamavam de Gália. Lembra, no começo da história que a gente começou, essa região, inclusive quem comandava era Constâncio Cloro e seu filho Constantino as Gálias. Hoje é um reino bárbaro, é o reino franco. E o primeiro rei desse reino franco foi Carlos Martel, importantíssimo para a história da Europa. E o reino franco, a princípio, eram várias tribos. E Carlos Martel começou o processo de unificação para trazer unidade, e um reino nasceu. E ele começou a invadir outras regiões, outras tribos. Os francos eram germânicos, considerados germânicos, bárbaros, né? E eles começaram. Foi um dos primeiros reinos a aceitar o catolicismo, o cristianismo católico. E ele se tornou, portanto, um aliado do papado na Europa nessa época. Então, Carlos Martel, o primeiro rei, o reino franco começou com ele a tomar pujança. Os francos começaram, portanto, a se consolidar como uma força dominante na Europa Oriental. Essa é uma parte política breve para a gente entender que a gente vai voltar a falar sobre o reino dos francos, que vai se tornar, com a evolução do tempo, o reino carolíngio. Esse mesmo reino franco se tornará o reino carolíngio a partir de Carlos Magno, que vai ser um grande imperador e vai ser, inclusive, coroado pelo Papa, pela Igreja, como um imperador, primeiro imperador. Ele não é imperador ainda, né? Ele é um rei. O império, porque a extensão territorial, né? Mas o primeiro imperador vai ser o Carlos Magno, a gente vai tratar daqui a pouquinho dele, começar a tratar com ele daqui a pouquinho. Na questão religiosa, houve esforços contínuos para consolidar a doutrina e a administração da igreja. A influência do papado estava crescendo, com papas como Gregório II, que nós já tratamos. A igreja estava se consolidando na Europa como uma potência, tanto no reino religioso, espiritual, quanto no reino temporal. Nós já tratamos disso, não vou tratar. Então, a igreja estava, portanto, se consolidando continuamente a sua expansão, o seu domínio territorial, o seu domínio, o seu poder na Europa, com papas como Gregório I, chamado o Grande, e Gregório II, que é o sucessor. Muito bem. Vamos falar um pouquinho desse Papa aqui, que é o Papa Gregório II, sucessor, portanto, de Gregório I, que pegou, então, esse momento em que o papado começa a se consolidar como uma liderança política na Europa. Olha só a data dele, 715 a 731, portanto, já estamos avançados no 8º século. Entrou em choque, o Gregório II entrou em choque com a corte de Constantinopla. Lembra que eu falei que a divisão entre a Igreja do Oriente e do Ocidente começava a aumentar, né? As diferenças começaram a se acentuar. E a gente vai ver aqui uma. E
possivelmente aquela gota d'água que transbordou o copo, aquela azeitona depois de uma pizza família, que você se engasga e é o resultado final da sua vida, se engasga com uma azeitona. Isso aqui foi a azeitona, foi a gota d'água que transbordou o copo. E ele, foi na época desse Papa aqui, Papa Gregório, que durante o papado de Gregório II, o imperador bizantino Leão III iniciou a política chamada de iconoclasta, que envolvia a destruição de imagens dos santos nas igrejas. Gregório se opôs firmemente a essa política, resultado da oposição de Gregório, que era Papa do Ocidente, criticando a decisão da Igreja do Oriente. Houve novamente uma ruptura entre Roma e Constantinopla, isto é, entre a sede do Império Oriental e a sede do Império Ocidental. Roma e Constantinopla, as duas grandes cidades, né, da Igreja. O que era isso aqui? O que era essa política iconoclasta que o imperador bizantino Leão III implementou? Lembra que eu falei que os árabes estavam batendo desde o século VII. Desde o século VII, os árabes conquistando território e implantando a fé islâmica. Os muçulmanos estavam conquistando política e religiosamente o Oriente. E estavam entrando na região do Império Bizantino. E uma das críticas que o grupo muçulmano, os árabes, faziam à igreja, é que a igreja adorava ídolos, era uma igreja idólatra. E lembra que a teologia islâmica é o monoteísmo, a crença no único Deus, Deus Alá. Não há outros deuses para o muçulmano. Então, eles chamavam a igreja cristã do Oriente de uma igreja idólatra, porque adorava imagens. Isso é assunto pacífico, você sabe que existe, por mais que não seja admitido. Há uma certa adoração, mais do que veneração, mais do que lembrança, uma verdadeira adoração. Há cultos em louvor a um santo, portanto, é adoração. Se eu tenho um culto que o tema é o fulano, eu estou adorando o fulano. Não é um culto a Deus, é um culto ao santo X ou Y. Portanto, adoração, mais do que velada, né? É patente, mais do que latente. É assumida, embora negada. Então, Roma, que sempre foi a favor das imagens, Gregório, representando Roma, diz assim, isso está errado. O imperador bizantino Leão III pensou assim, os árabes estão certos. Nós estamos adorando essas imagens. Então, a partir de hoje, veja lembra que eu falei que o imperador tinha uma mão dentro da igreja? A decisão de retirar as imagens das igrejas e não permitir mais adoração a elas foi decisão da igreja, não, do imperador. Foi o Leão III. O imperador disse, vamos acabar com isso aqui a partir de hoje, está proibido qualquer imagem dentro da igreja. Decisão foi de concílio? Foi do patriarca? Não, foi do imperador, poder temporal, que também tinha uma mão no poder espiritual, mão dentro da igreja. Roma olhou para o imperador e disse assim, Leão, você está completamente errado, nós somos contra essa. E o termo iconoclasta é ódio às imagens, destruidor de imagens, é o nome que ficou na história, né? O iconoclasmo, isto é, a ação de destruir imagens, de odiar imagens, alguma coisa nesse sentido. Até hoje a igreja ortodoxa não tem imagens, estátuas nas igrejas, não tem. Que vem desse século aqui, ó, século VIII, nessa decisão do imperador bizantino Leão III. O Papa Gregório II, que era o Papa da Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, foi contra isso. Então, uma nova ruptura entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental apareceu no cenário.
Desdobramento dessa controvérsia iconoclasta. Império Bizantino, Igreja Bizantina, retirou as imagens, destruiu as imagens, proibiu a adoração às imagens. Roma, no Ocidente, manteve as imagens e as pessoas faziam culto a elas. Diferenças, não é isso? Muito diferente. Desdobramento dessa controvérsia iconoclasta, que isto é, a ruptura, quase que completa agora, aquela gota d'água que rompeu com a Igreja. Houve um momento na história que, para alguns, é considerada a gota d'água que transbordou o copo. Foi quando o patriarca do Oriente excomungou o Papa do Ocidente e vice-versa, o Papa do Ocidente excomungou o patriarca. Isto é, excomungar é expulsar da Igreja e mandar a pessoa para o inferno. Se ela morrer excomungada, vai para o inferno, porque a salvação está dentro da Igreja. Era algo sério na época excomungar uma pessoa. Então, ambas as lideranças excomungou-se entre si. Essa foi a ruptura de vez da Igreja, né? Que esse ato de excomungar o outro é resultado da controvérsia iconoclasta, tá certo? Está ligado. Portanto, que eu considero essa controvérsia a gota d'água. O ato de excomungar o Papa de Roma pelo patriarca e o patriarca pelo Papa de Roma é só um desdobramento, mas a questão é essa aqui. Então, o que aconteceu? Ruptura entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Nós já estamos no terceiro Papa, o Gregório III. A partir de Gregório III, a eleição de um novo Papa não era mais considerada válida até Gregório III, né? Até esse Papa, nenhum novo Papa seria Papa sem a ratificação do imperador. Se o imperador dizer, tá certo, é Papa, mas a partir, depois de Gregório III, ninguém mais buscou essa ratificação do imperador bizantino. Lembra que não havia imperador no Ocidente, só tinha no Oriente. E para ser Papa, o Oriente ia dizer, tá certo, pode empossar. Depois de Gregório III, a ruptura foi tão grande com a controvérsia iconoclasta que ninguém mais do Ocidente buscou a ratificação do imperador do Oriente para alguém ser Papa. Isto é, a própria Igreja empossava os novos papas. O imperador não mais fazia isso, né? Agora, veja que a ruptura é grande em função da controvérsia iconoclasta. Um pouquinho mais desse desdobramento da controvérsia iconoclasta, surgiu um novo problema. Com a ruptura e o poder militar, ainda a Igreja do Ocidente contava com o Oriente. O imperador que tinha exército. O Papa não tinha exército. Montava, às vezes, para ajudar, mas ele sempre dependeu de outro reino. Vai depender do Império Carolíngio. Vai depender dos francos antes dele. Dependeu até então do Império Bizantino, do exército. Agora, com a ruptura, estão de mal, né? Para simplificar, estão de mal agora. Agora surgiu um problema com essa briga, com essa ruptura. Roma, portanto o Ocidente, não podia mais contar com as forças das tropas imperiais do Oriente, principal obstáculo às ambições dos lombardos. Os lombardos eram um povo germânico que sempre tentou invadir a Península Itálica, sempre. E o Roma contava com o apoio do Império Bizantino, com seus exércitos, com a sua marinha. Agora que estão de mal, como é que pode? O que vai acontecer agora? Não pode mais contar com a ajuda do Império Bizantino, porque estão de mal, estão de relações cortadas, por questões teológicas. Por questões teológicas. O que o Papa, é a pergunta que faço, né? O que o Papa podia fazer, portanto, para impedir que os seus antigos inimigos, os lombardos, se apossassem de Roma? Agora a Igreja está numa posição altamente fragilizada, sem apoio militar do Oriente. O que ela vai fazer agora? Porque, mesmo distante o Oriente,
o Oriente com seu exército, com a sua marinha, os lombardos tinham medo do Império Bizantino e recuava na intenção de invadir Roma. Agora, sem a ajuda do Império Bizantino, a igreja estava completamente fragilizada militarmente. E os antigos inimigos, os lombardos, que sempre tentaram invadir Roma e tinham tomado muitas cidades da península, agora estavam novamente animados, esperançosos, de concluir o seu projeto de invadir Roma, agora que Roma está sozinha. O que aconteceu? Aí entra na história os francos. Os francos, portanto, eram a resposta para a invasão lombarda. Não posso mais contar, eu sou papa, não posso mais contar com o Império Bizantino. Eu olho para um lado, olho para o outro. De quem que eu vou pedir ajuda? Eu vou olhar aqui para cima, olha só. Eu estou na Península Itálica. Eu vou olhar aqui para cima e vou encontrar um reino pujante, crescente, emergente, poderoso, que estava se formando na Europa. O que acontece? Vou pedir ajuda dos francos. Estou sozinho, os lombardos estão invadindo a Península Itálica, não posso contar com o Império Bizantino, eu olho para cima e encontrei os francos. Portanto, além dos Alpes, os francos se transformaram em uma grande potência. Pouco antes, seu chefe, Carlos Martel, tinha detido o avanço dos muçulmanos ao derrotá-los na Batalha de Poitiers, já na França. Por que não pedir ajuda daqueles que já tinham salvo a Europa do Islã? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Carlos Martel foi uma das primeiras lideranças dos francos, sucessores dos burgúndios, que era a dinastia anterior. Lembra que eu falei dos árabes? Desde o século VII, invadindo o Oriente, tomando cidades, batendo na porta do Império Bizantino, eles tinham uma outra frente de invasão. A invasão por aqui, ó. Não aparece aqui, não aparece nesse mapa, mas você conhece o mapa. Aqui, ó, aparece sim, ó. Aqui, ó. Aqui é a Espanha. Aqui é a Espanha. Bem nessa pontinha, é a pontinha da África. É o norte da África, bem aqui, em Tanger. Esse aqui, entre a África e a Europa, existe uma aproximação de uns 14 quilômetros, que é o Estreito de Gibraltar, que até hoje você vê notícia de pessoas da África em barcos improvisados, atravessando o Mediterrâneo para chegar na Europa, chega na Espanha, na França, através do Estreito de Gibraltar. Os árabes fizeram esse mesmo caminho e invadiram a Espanha, tomaram a Espanha. Eles já estavam subindo para a França, quando Carlos Martel, o grande líder dos francos, impediu o avanço dos árabes em Poitiers, ou alguns chamam de Tours, na França já. Eles invadiram a Europa. Os muçulmanos estavam invadindo a Europa. Eles atravessaram o Estreito de Gibraltar, chegaram na Espanha, já estavam na França. Se os francos, se Carlos Martel não impedisse a invasão muçulmana, a Europa toda seria tomada e mudaria completamente o quadro geopolítico da Europa. Até hoje teria mudado. Mas em 732, portanto, no início, primeiras décadas do século VIII, Carlos Martel imprimiu uma guerra contra o avanço muçulmano e os empurrou de volta para a Espanha. Não entra mais além desse... Aí a igreja lembrou disso. A igreja lembrou disso. Assim, ó, por que eu não vou pedir ajuda dos francos aqui, ó? Dos francos que impediram que esses muçulmanos que estavam aqui na Espanha pudessem invadir a Europa pela França. Então,
eu vou pedir ajuda deles. Por que não pedir ajuda daqueles que já tinham salvo a Europa do Islã? Foi o que houve, foi o que aconteceu. Nós já estamos no papado de Gregório III e Carlos Martel, olha só. Em troca, vamos voltar na história e trabalhar com o conteúdo que eu acabei de falar de Carlos Martel. Em troca da ajuda militar, o Papa prometeu nomear Carlos Martel cônsul dos romanos. Carlos Martel era um germânico, era um bárbaro, mas que, desde o começo, aceitou a fé católica. Ele até casou com uma cristã e foi influenciado. E queria romanizar-se. E uma das maneiras de romanizar-se era entrar na religião cristã. Não tinha nada de coração, era só assimilação cultural. E o batismo, o principal instrumento disso, né? Então, em troca da ajuda militar, agora ele seria o cônsul dos romanos. Qual era essa novidade? Do Papa Gregório III dar esse título de nobreza para um germânico, para um bárbaro. Somente o imperador ou o senado romano podia otorgar honras políticas. Mas agora não tinha mais senado, agora o Papa que fazia isso. O Papa estava agindo mais como estadista autônomo do que como súdito do império ou como líder espiritual. Isto é, ele estava agindo como um poder temporal e não mais como um Papa, um poder religioso. Isto é, atribuindo honras políticas, não era atribuição dele, mas a história estava mudando, né? A configuração política da Europa Ocidental estava mudando. O Papa assumiu essa postura. Por fim, com esta aproximação entre Gregório e Carlos Martel, estavam sendo dados os primeiros passos para o surgimento de uma Europa ocidental unida, pelo menos em teoria, sob um Papa e um imperador. Aqui a Igreja volta a se unir ao Estado, agora com o Império em expansão, né? Que tinha, e Carlos Martel ajudou muito, e os seus descendentes continuaram ajudando o Papa nas invasões lombardas, até restituindo cidades que os lombardos haviam retirado, roubado, né? Assumido, voltou para as mãos da Igreja. Essas cidades voltaram para as mãos da Igreja, concedido pelo Império Franco, pelo Carlos Martel e seus sucessores. Vamos seguir a história. Olha só, agora já estamos no Papa Zacarias, metade do século VIII. As datas dele, né? 741, 752. Quando Carlos Martel morreu, quando a ameaça que impediu o avanço dos lombardos morreu, os lombardos começaram novamente a avançar contra Roma. O novo Papa, Zacarias, sucessor de Gregório III, não tinha outro recurso senão o prestígio do cargo. Assim como Leão se opôs ao avanço de Átila, Zacarias dispôs-se a enfrentar Luitiprando, rei dos lombardos, face a face, e conseguiu uma paz vantajosa. Então, mais uma vez, né, a gente vê o Papa assumindo o poder temporal e negociando com o invasor, assim como Leão, assim como Gregório, Zacarias fez a mesma coisa. Então, o que aconteceu com a aliança? Foi feita uma aliança entre o papado e os francos. Uma aliança de ajuda mútua, né? Militar. Os francos ajudavam o papado, a igreja, na questão de invasão dos bárbaros, né? Então, todos os papas do século VIII continuaram a aliança com os francos contra os lombardos. Os francos guerrearam contra os lombardos e devolveram ao papado as terras conquistadas pelos lombardos. Agora o papado possuía uma grande extensão territorial. Por causa disso, gozava de grande prestígio e autoridade na Europa. Muitos, então, cobiçavam o cargo de papa, não por razões religiosas, mas puramente políticas. Agora era um negoção ser papa, né? Agora era um prestígio, porque a igreja estava voltando a crescer, porque o Império Franco agora estava até, inclusive, devolvendo terras e cidades para o domínio da igreja. A igreja começou a ficar pujante novamente, poderosa novamente, rica novamente, então a função de papa ficou muito vantajosa e muitos queriam ser. Aqui tem uma figura, né, um quadro de artes
que traz a doação de Pipino, que é um descendente de Carlos Martel. Em 753, Pipino o Breve concede territórios de Ravenna para o Papa Estevão II, isto é, Ravenna já era uma cidade tomada pelos lombardos e foram devolvidas ao domínio da igreja. Portanto, o novo Império do Ocidente estava nascendo, o Império dos Francos. E eu quero terminar essa aula, caminhar para o final dessa aula, já estou me adiantando bastante no tempo, a coroação do personagem que vamos começar com ele na próxima temporada, na semana que vem, que é Carlos Magno, um descendente de toda essa família, essa carreira, né, de liderança dos francos, agora Carlos Martel. Em dezembro no ano 800, o Papa Leão III presidiu o culto solene, estando presente Carlos Magno, que é um descendente dos francos, portanto agora ele era o rei, toda a sua corte e oficiais, bem como uma multidão de povo romano. No fim do culto, o Papa tomou uma coroa, andou até onde estava o rei, coroou e proclamou: Deus dê vida e vitória ao grande e pacífico imperador. Desde o tempo de Rômulo Augusto, em 476, que foi a queda de Roma, né? Último imperador romano, da antiga sucessão de imperadores romanos, não houvera imperador no Ocidente. Tinha nascido o famoso Império Carolíngio e a cristandade ocidental. O que aconteceu aqui é um Papa coroando o imperador Carlos Martel como o novo imperador do Ocidente. No ano 800, desde 476, mais de 300 anos, não havia imperador no Ocidente. Agora um Papa faz de Carlos Martel, um germânico, o imperador do novo império cristão, portanto, da Europa. Mas lembra que havia um imperador no Oriente. Tinha imperador no Oriente, que era o imperador oficial romano. Mas a ruptura entre o Oriente e o Ocidente já estava tão grande que agora o Papa coroa um outro imperador. Agora tem dois imperadores, um da parte ocidental e um da parte oriental. Agora aparece, por isso que é dito que tinha nascido o famoso Império Carolíngio e a cristandade ocidental. Quero terminar com uma reflexão, esta nossa aula. No desespero, a igreja fez aliança com o poder temporal para sobreviver às invasões bárbaras. Esqueceu-se do que Deus havia feito na história do seu povo. Por muitos momentos a igreja se juntou com um poder temporal. Durante todo o tempo. E muitos séculos passarão, a igreja continuará se vinculando ao poder temporal para sobreviver. A igreja esqueceu-se do que Deus fez na história do seu povo. Eu quero terminar lendo o Salmo 121, que diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu quero terminar falando ao seu coração. A Igreja Católica Romana, durante toda a sua trajetória, se envolveu com compromissos com o poder temporal. Isso tem a ver até com a nossa história no Brasil, da colonização do Brasil, por uma coroa católica romana, a coroa portuguesa. E a Igreja se prostituiu com este ato de se manter vinculado ao poder temporal. Esqueceu-se do Salmo 121, que quem nos protege, quem protege o seu povo,
é o próprio Deus. Eu não preciso fazer aliança com quem quer que seja para ser protegido, porque quem me protege é o Senhor. Essa é uma lição que trago para a nossa vida. Eu não preciso, você não precisa fazer aliança alguma com pessoas, e principalmente com pessoas de má reputação, corruptas, que não creem em Deus, que não ouvem a voz de Deus, que não são de Deus. Mas no desespero, às vezes, a gente faz essas alianças com essas pessoas para sobreviver na terra. Esquecemos também do Salmo 121, que diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Creiamos em Deus e deixemos as alianças com este mundo, porque a nossa aliança, fidelidade e firmeza está com o Senhor. Deus o abençoe. Que bom que chegamos ao final desta temporada. Semana que vem, nós vamos continuar com a terceira temporada a partir agora do Império Carolíngio. Deus o abençoe. Até a próxima.